Imagine cair de um avião a mais de 10 mil metros de altura, sem paraquedas. Ou passar 400 dias à deriva no meio do oceano, sozinho, quase sem comida e com pouquíssima água. Histórias como essas parecem cenas tiradas de um filme de Hollywood, mas são completamente reais. Hoje vamos mergulhar fundo nos casos mais incríveis de sobrevivência extrema, onde pessoas comuns foram empurradas até o limite absoluto do ser humano e conseguiram voltar vivas. Se você gosta de histórias reais que testam os limites da mente e do corpo, já se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhum episódio. Prepare-se, porque a primeira história que vamos contar hoje vai deixar você sem fôlego. Ao longo da história, o ser humano sempre foi colocado à prova. Seja pelas forças da natureza, por acidentes inesperados ou por situações que parecem escapar completamente do nosso controle, chegamos muitas vezes ao limite absoluto do que o corpo e a mente podem suportar. Mas o que acontece quando esse limite é ultrapassado? Quando não há mais comida? Quando a temperatura chega a 40 graus abaixo de zero, quando o oceano se torna sua única casa por mais de um ano, ou quando você cai do céu sem qualquer chance aparente de sobrevivência. Essas não são apenas histórias de dor e sofrimento. São relatos reais que revelam o que há de mais profundo dentro de nós. A capacidade de resistir, de se adaptar e, acima de tudo, de escolher continuar vivo, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Neste vídeo, vamos conhecer 3 casos extraordinários de sobrevivência extrema que marcaram a história moderna. Cada um deles aconteceu em circunstâncias completamente diferentes, no ar, no mar e no gelo implacável da Antártica. Mas todos têm algo em comum. Mostram que o ser humano é muito mais forte, mais resiliente e mais surpreendente do que imaginamos. Vamos explorar não apenas os fatos brutais do que aconteceu, mas também o lado humano por trás de cada decisão, de cada momento de desespero e de cada pequena vitória que fez a diferença entre a vida e a morte. Porque essas histórias não servem apenas para nos impressionar. Elas nos convidam a refletir sobre nossa própria vida, sobre como reagimos diante das dificuldades do dia a dia, sobre o que realmente importa quando tudo mais é tirado de nós. Prepare o coração e a mente. As próximas histórias vão te fazer questionar o que você acha que sabe sobre os limites do ser humano. Imagine o seguinte: você está trabalhando normalmente em um voo comercial, como comissária de bordo, quando de repente o avião em que você está explode no ar a mais de 10 mil metros de altitude. Não há paraquedas, não há aviso. Apenas o som ensurdecedor da explosão e o vento gelado cortando tudo ao redor. Isso não é cena de filme. Isso aconteceu de verdade no dia 26 de janeiro de 1972. Vesna Vulovic, uma jovem iugoslava de apenas 22 anos, trabalhava como comissária de bordo na companhia JAT Yugoslav Airlines. Naquele dia, o voo 367 de Estocolmo para Belgrado sofreu um atentado terrorista. Uma bomba explodiu na parte traseira da aeronave, partindo o avião em vários pedaços a 10.160 metros de altura. Todos os outros 27 passageiros e tripulantes morreram instantaneamente. Todos menos Vesna. Ela caiu de mais de 10 quilômetros de altitude, presa apenas a um pedaço da cauda do avião. A queda durou cerca de 3 minutos. 3 minutos que, para ela, pareceram uma eternidade. Quando o pedaço da fuselagem atingiu o solo em uma encosta nevada na atual República Tcheca, Vesna estava gravemente ferida. Fratura no crânio, 3 vértebras quebradas, fratura na bacia, ambas as pernas quebradas e hemorragia interna. Os médicos que a atenderam disseram que era praticamente impossível alguém sobreviver a uma queda daquela altura. Mas Vesna sobreviveu. Ela ficou em coma por 27 dias. Quando acordou, não se lembrava de nada do acidente. Passou meses em recuperação, aprendendo a andar novamente. Os médicos acreditam que vários fatores contribuíram para o milagre. A queda sobre uma encosta nevada, que amorteceu o impacto, a baixa pressão atmosférica na altitude da explosão, que reduziu o choque, e o fato dela estar presa ao pedaço da cauda que girou como uma folha no vento, diminuindo a velocidade da queda. Anos depois, Vesna contou em entrevistas que nunca sentiu medo durante a queda, pois simplesmente não teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ela disse que, ao acordar no hospital, sua maior preocupação não era a dor, mas entender por que ela havia sobrevivido enquanto todos os outros não. Vesna Vulovic entrou para o Guinness Book como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas da história. Ela viveu até os 66 anos e sempre carregou uma mensagem simples, mas profunda. A vida pode acabar em um segundo, mas também pode nos surpreender com uma segunda chance quando menos esperamos. Essa história nos faz parar e refletir.
Quantas vezes reclamamos de problemas pequenos no dia a dia, sem lembrar que a própria existência já é um milagre? No dia 17 de novembro de 2012, um pescador salvadorenho chamado Salvador Alvarenga saiu para pescar como fazia quase todos os dias. Ele não imaginava que aquela seria a última vez que pisaria em terra firme por mais de um ano. Alvarenga e seu jovem ajudante, Ezequiel Córdoba, partiram da costa do México em um pequeno barco de pesca de apenas 7 metros. Poucas horas depois, uma tempestade violenta os pegou de surpresa. O motor parou de funcionar. O rádio quebrou. E o barco começou a ser arrastado para o alto mar, cada vez mais longe da costa. Nos primeiros dias, o desespero tomou conta. Eles não tinham quase nenhuma comida. Apenas alguns quilos de peixe cru e uma pequena quantidade de água. Ezequiel, mais jovem e menos experiente, entrou em pânico. Alvarenga, com 43 anos na época, precisou assumir o controle total da situação. Quando a comida acabou, começou o verdadeiro inferno. Eles beberam a própria urina. Comeram tartarugas marinhas cruas, aves que pousavam no barco e, em momentos de extrema necessidade, até os próprios restos de comida podre. Alvarenga contou depois que precisou esconder facas do companheiro para evitar que ele tirasse a própria vida. Ezequiel Córdoba resistiu por cerca de um mês. Depois de 38 dias à deriva, o jovem morreu nos braços de Alvarenga, de fome e exaustão. Imagine o peso emocional que foi enterrar o companheiro no oceano e continuar sozinho, sabendo que provavelmente nunca mais veria outro ser humano. A partir dali, Alvarenga travou uma batalha solitária contra o tempo, contra o mar e contra a própria mente. Ele desenvolveu técnicas impressionantes de sobrevivência. Coletava a água da chuva usando lonas, pescava tubarões com as próprias mãos e até criava amigos imaginários para não enlouquecer completamente. Passou por alucinações fortes, momentos de vontade de desistir e dias em que rezava pedindo para morrer. 438 dias. Quase um ano e meio à deriva no Pacífico. Ele perdeu mais de 40 quilos. Sua pele estava queimada pelo sol constante. Seus dentes e unhas estavam danificados. Mas ele estava vivo. No dia 30 de janeiro de 2014, Alvarenga foi avistado por pescadores nas Ilhas Marshall, a mais de 10 mil quilômetros de onde havia partido. Quando o resgataram, ele mal conseguia andar. Os médicos ficaram chocados. Era cientificamente quase impossível alguém sobreviver tanto tempo no mar aberto com tão poucos recursos. Anos depois, Alvarenga disse em entrevistas que o que mais o salvou não foi apenas força física, mas a decisão diária de não desistir. Ele repetia para si mesmo: hoje eu vou viver. Amanhã eu penso em morrer. Essa história nos faz refletir sobre a capacidade humana de suportar o insuportável. Quando não há mais nada ao nosso redor, nem terra, nem pessoas, nem esperança aparente, o que ainda resta dentro de nós? Era o ano de 1914. A Europa estava prestes a mergulhar na Primeira Guerra Mundial. Mas no extremo sul do planeta, um homem chamado Ernest Shackleton tinha um sonho ainda maior: ser o primeiro a cruzar a Antártica a pé, de um oceano ao outro. Ele reuniu 28 homens corajosos, um navio forte chamado Endurance, e partiu com a certeza de que voltaria para casa como herói. O que ninguém imaginava é que aquela expedição se tornaria uma das maiores histórias de sobrevivência e liderança da história moderna. Tudo começou a mudar quando o Endurance ficou preso no gelo do mar de Weddell. No início, os homens ainda brincavam e tiravam fotos, achando que seria apenas um atraso, mas os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. O gelo apertava o navio como uma prensa. Em outubro de 1915, com um barulho que parecia o fim do mundo, o Endurance começou a ser esmagado. As madeiras gemiam e quebravam. Shackleton deu a ordem mais difícil da sua vida: abandonem o navio. Ali estavam 28 homens, em pleno continente antártico, sem navio, sem rádio para pedir socorro e com suprimentos limitados. A temperatura chegava a 40 graus abaixo de zero. A escuridão polar durava meses. Qualquer erro significaria a morte de todos. Foi nesse momento que a verdadeira grandeza de Ernest Shackleton apareceu. Ele não prometeu que seria fácil. Em vez disso, disse algo que ficou famoso: não vamos voltar como heróis. Vamos voltar como homens vivos. Ele transformou aqueles 28 homens em uma verdadeira família. Organizou jogos, cantorias, festas de aniversário e até uma escola improvisada para manter a mente ocupada. Quando o gelo finalmente se abriu, eles lançaram 3 pequenos botes salva-vidas no mar revolto. Remaram por dias, enfrentando ondas gigantes e frio cortante, até chegar à Ilha Elefante, um pedaço de rocha gelada onde quase não havia comida. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Shackleton escolheu 5 companheiros e partiu num dos botes, o James Caird, para uma viagem quase impossível.
cruzar mais de 1.300 quilômetros de oceano tempestuoso até a ilha Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. Eles navegaram por 16 dias em condições que nenhum marinheiro experiente acreditaria ser possível. Ondas de 20 metros, ventos uivantes, gelo se formando nas velas. Mais de uma vez eles acharam que iam virar e morrer afogados. Quando finalmente avistaram a ilha, ainda precisaram escalar montanhas nevadas e atravessar geleiras desconhecidas a pé, sem equipamento adequado. Depois de 36 horas sem dormir, exaustos e famintos, eles chegaram à estação baleeira. O gerente, ao ver aqueles homens barbados, sujos e com roupas em farrapos, perguntou: "Quem são vocês?" Shackleton respondeu com simplicidade: "Somos os homens do Endurance." 4 meses depois, ele voltou com um navio de resgate e tirou os 22 homens restantes da Ilha Elefante. Milagrosamente, nenhum dos 28 membros da expedição morreu. Essa história não é apenas sobre sobrevivência física. É sobre o que um líder verdadeiro faz quando tudo dá errado. Shackleton provou que otimismo controlado, cuidado com o moral dos homens e a capacidade de tomar decisões difíceis podem salvar vidas inteiras. Mesmo mais de 100 anos depois, empresas, militares e líderes ao redor do mundo estudam a expedição Endurance como um dos maiores exemplos de resiliência e liderança da história humana. Depois de conhecer histórias tão extremas, cair de 10 quilômetros de altura, passar 438 dias sozinho no oceano e sobreviver ao esmagamento de um navio no gelo da Antártica, é natural pararmos e nos perguntarmos: o que tudo isso realmente significa para nós? A primeira grande lição que essas histórias nos ensinam é sobre o poder da mente sobre o corpo. Em todas elas, não foi apenas a força física que salvou vidas. Foi a decisão consciente de continuar. Vesna Vulovic sobreviveu porque seu corpo resistiu ao impacto quase impossível. Salvador Alvarenga resistiu porque sua mente se recusou a desistir, mesmo quando o corpo já havia entregado os pontos. E Ernest Shackleton conseguiu trazer todos os seus homens de volta, porque soube proteger primeiro o espírito e o moral de cada um. Isso nos mostra que, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida comum, a forma como pensamos pode determinar se vamos superar ou nos entregar. A segunda lição é sobre a importância da esperança e do companheirismo. Shackleton poderia ter salvado apenas a si mesmo, mas escolheu carregar o peso de 28 homens. Alvarenga, mesmo depois de perder seu companheiro, encontrou forças dentro de si para seguir em frente. Essas histórias nos lembram que o ser humano não foi feito para enfrentar as maiores tempestades sozinho. Seja uma família, um amigo ou até uma fé maior, ter algo ou alguém para lutar por faz toda a diferença nos momentos mais escuros. A terceira lição, talvez a mais bonita, é sobre a resiliência do espírito humano. Nós vivemos numa época em que qualquer dificuldade pequena parece o fim do mundo. Um trânsito ruim, uma conta atrasada, uma discussão em casa. Mas quando olhamos para o que essas pessoas enfrentaram, fome extrema, frio cortante, solidão absoluta, dor insuportável, percebemos o quanto somos fortes por natureza. O ser humano é capaz de suportar muito mais do que imaginamos. E isso não é só uma frase motivacional. É uma verdade comprovada por quem já esteve no limite absoluto. Por fim, essas histórias nos convidam a uma reflexão simples, mas profunda. A vida é frágil. Ela pode mudar em um segundo. Um acidente, uma tempestade, uma explosão. Mas ela também é incrivelmente resistente. Talvez o maior presente que possamos tirar dessas narrativas seja aprender a valorizar mais os dias comuns, os pequenos momentos com quem amamos e a capacidade que temos de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no final, não importa quão impossível pareça a situação. Enquanto houver fôlego, sempre resta uma chance de sobreviver e de voltar mais forte. Essas são apenas algumas das muitas histórias de sobrevivência extrema que o ser humano já viveu. Elas nos provam que, mesmo nos piores momentos, ainda podemos escolher continuar. Se este vídeo te inspirou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Comente abaixo. Qual foi a maior lição que você tirou hoje? Agradeço de coração por ter assistido até aqui. Cuide-se e lembre-se, a resiliência está dentro de cada um de nós. Até o próximo vídeo.